Era madrugada. Ele estava sentado no chão frio do quarto, cercado por silêncio e dúvidas. A conta no banco zerada. Os sonhos amassados no fundo da gaveta. A sensação de fracasso queimava mais que a fome. Ali, naquele momento, ele pensou em desistir, mas algo dentro dele sussurrou: ainda não acabou. Era fraco, mas insistente, como se uma voz esquecida estivesse sendo reacesa. A voz da coragem que ele abafou por tanto tempo. Levantou o olhar. Não havia ninguém ao redor. Só o reflexo dele mesmo num espelho empoeirado que já não mostrava mais quem ele era. Quantas vezes ele ouviu que não era suficiente? Quantas vezes disseram que ele sonhava alto demais? Que ele precisava ser realista? Ele acreditou nisso. Cada palavra virou uma pedra e ele carregava todas nas costas. Mas naquela madrugada, ele entendeu. Ou ele soltava o peso das mentiras, ou nunca teria forças para subir. Respirou fundo. Pela primeira vez, não buscou culpados. Olhou para si e disse: se alguém vai mudar minha história, esse alguém sou eu. No dia seguinte, com os olhos ainda inchados e a alma rasgada, ele saiu. Sem dinheiro, sem certeza, mas com algo novo. Decisão. Começou pequeno. Um currículo entregue, um livro lido, uma rotina criada. Disciplina virou sua armadura. As pessoas riam, diziam: não vai dar em nada. Mas ele não ouvia mais o riso dos outros, porque dentro dele uma chama crescia. E quanto mais desacreditavam, mais ele se fortalecia. Cada não que recebia virava combustível. Não foi rápido. Teve recaídas. Teve dias em que quis sumir, mas havia uma promessa feita naquela madrugada: não voltar ao chão. E isso bastava para seguir. Um passo por dia, um tijolo por vez. A construção era lenta, mas sólida. Com o tempo, ele percebeu que a dor tinha se tornado aliada. Ela lembrava de onde ele veio, lembrava que ele já tinha enfrentado o pior e sobrevivera. O medo ainda estava lá, mas não mandava mais nele. Anos se passaram, as roupas mudaram, o olhar mudou. Mas o que mais mudou foi o que ninguém via: a mente. Ele agora acreditava em si. Sabia que não era o mais talentoso, mas era o mais insistente, e isso vencia tudo. Ele voltou àquele quarto onde tudo começou. O espelho ainda estava lá, mas agora refletia um homem que tinha vencido, não por status, não por aplausos, mas por ter sido fiel à própria jornada e por nunca ter desistido de si. Você pode se ver nessa história? Talvez esteja agora no chão, em silêncio, achando que tudo acabou. Mas deixa eu te dizer, não acabou. Às vezes, é preciso quebrar para reconstruir mais forte. O fundo do poço pode ser o ponto de partida. Não espere ter tudo resolvido para começar. Comece onde você está, com o que tem. A força não vem antes da luta, ela nasce na batalha. E você já tem tudo o que precisa dentro de você. Só precisa ativar. Quantas promessas você já quebrou consigo mesmo? Quantas vezes você se abandonou? Não importa. O que importa é a promessa que você vai fazer hoje. Agora. Recomece. E dessa vez, não se abandone no meio do caminho. Lembre-se, a jornada não será fácil. Vai ter dor, vai ter dúvida, vai ter queda. Mas também vai ter renascimento, vai ter superação. Vai ter momentos em que você vai olhar para trás e pensar: ainda bem que continuei. Você não precisa provar nada para ninguém. Só precisa provar para si mesmo que não vai mais recuar diante da dor, que não vai mais viver abaixo do seu potencial. A maior vitória não é sobre o mundo, é sobre você mesmo. E se ninguém acreditar em você, tudo bem. Comece assim mesmo. As maiores histórias começaram no anonimato, longe dos holofotes, com dor no peito e coragem nas mãos. Você é capaz. E é agora que começa a provar isso. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que está lutando no escuro. Às vezes, uma única palavra pode salvar uma vida.
Seja essa palavra, seja essa ponte. Vamos juntos levantar os que ainda estão no chão. Agora respire fundo. Olhe ao redor. Tudo que te trouxe até aqui foi necessário. Até a dor teve um propósito. Não rejeite sua história. Honre ela, porque é ela que te torna único e ninguém mais no mundo tem sua força. Feche os olhos por um instante. Visualize quem você pode ser se não desistir. Imagine a versão mais forte, mais íntegra, mais viva de você. Essa versão existe e está esperando que você continue. Essa não é só uma história de superação. É um lembrete. A dor é temporária, mas a grandeza é eterna. A dúvida passa, a vergonha desaparece, mas a decisão de continuar, essa ecoa para sempre. Ele sabia que não podia controlar tudo, mas havia uma coisa que só ele podia decidir: não parar. Mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem garantias, porque parar seria voltar ao escuro. E ele já tinha aprendido a andar na escuridão. As pessoas começaram a notar, não pelo que ele dizia, mas por quem ele estava se tornando. Havia firmeza no olhar, direção nos passos. O mesmo homem que um dia quase desistiu agora era exemplo de quem nunca se rende. Vieram as oportunidades, mas vieram também novas dores. Crescer não elimina os desafios, apenas muda o tamanho deles. E ele já não buscava mais caminhos fáceis, buscava caminhos verdadeiros, caminhos com propósito. E quando os fantasmas voltavam, o medo, a insegurança, as vozes do passado, ele lembrava da promessa feita no chão frio daquele quarto. Nunca mais vou me abandonar. Era essa promessa que sustentava seus dias. Você também carrega promessas, algumas quebradas, outras esquecidas, mas todas vivas dentro de você. A questão é: até quando você vai adiar sua própria grandeza? Até quando vai viver esperando que alguém venha te salvar? E verdade é, ninguém vai vir. E isso não é triste, é libertador, porque significa que o poder está com você. Quando você entende isso, você para de pedir permissão e começa a construir o seu caminho com as próprias mãos. Ele não era um herói. Era só alguém comum que fez uma escolha incomum: continuar. Enquanto outros dormiam, ele estudava. Enquanto reclamavam, ele agia. Não por ser melhor, mas porque decidiu não trair mais. Você pode decidir isso também, não importa quantas vezes fracassou. O fracasso só é final se você parar. Se você continuar, ele se torna parte da sua base. Cada queda te ensina algo, cada dor te amadurece. As pessoas vão duvidar, vão rir, vão tentar te trazer de volta para um lugar seguro, medíocre, mas lembre-se, ninguém que desistiu vai te entender. Só quem escolheu lutar vai reconhecer sua coragem. Você vai precisar abrir mão de muita coisa, da opinião dos outros, do medo de errar, da mania de querer agradar. Crescer dói, mas viver pequeno dói mais ainda. Você escolhe qual dor quer carregar. Ele entendeu isso tarde, mas entendeu. E quando entendeu, não perdeu mais tempo. Cada dia virou uma oportunidade de ser melhor. Cada manhã era um novo pacto consigo mesmo. Hoje, eu continuo. E a cada vez que a vida o testava, ele sorria. Não porque gostava da dor, mas porque ela não o dominava mais. Ele sabia que atrás de cada desafio havia uma nova versão dele esperando para nascer. Ninguém te deve nada. O mundo não vai te entregar seus sonhos de bandeja. Mas se você tiver coragem de começar e ousadia de continuar, um dia ele vai te aplaudir. Porque o impossível respeita quem insiste. Você tem tudo o que precisa. Já passou por muita coisa. Já sobreviveu a guerras internas que ninguém viu. Agora é hora de viver por inteiro, de dar sentido a tudo que doeu, de transformar dor em direção. Não se trata de vencer os outros. Se trata de vencer a si mesmo, de ser melhor hoje do que ontem, de não se deixar corromper pela preguiça, pelo medo, pela dúvida, de ser fiel à sua verdade. E sim, vão te chamar de louco.
Vão dizer que você quer demais, mas deixa falarem. Eles não sabem o que você viveu. Eles não ouviram o que você ouviu naquela madrugada. Só você sabe. E só isso importa. Se essa história fez sentido para você, pare agora e reflita. Quem você precisa se tornar para honrar tudo o que já enfrentou? E compartilhe esse vídeo com quem precisa de força para não desistir. A vida não é sobre o que acontece com você, é sobre o que você faz com o que acontece. Você pode usar a dor como âncora ou como impulso, pode usar o passado como prisão ou como alicerce. A escolha é sua, e se hoje for difícil, apenas respire, apenas continue, um passo de cada vez. Você não precisa correr, só precisa não parar. A constância te leva onde a motivação não consegue. Ele era só mais um entre milhões, mas se tornou um entre poucos, porque decidiu não desistir. E agora, ao olhar para trás, ele entende. Foi naquele quarto escuro que a luz dentro dele começou a nascer. Quantas vezes você ignorou essa luz dentro de si? Quantas vezes sufocou sua essência para caber em lugares pequenos? Chega. A vida é curta demais para viver como espectador. Você nasceu para ser protagonista da sua própria jornada. Ele também teve medo de ser visto. Tinha vergonha da sua história, dos erros, das falhas, mas aprendeu que esconder a dor não apaga a dor. Só adia a cura. E quando começou a se aceitar, tudo começou a mudar. Autoaceitação não é comodismo, é coragem. Coragem de dizer, eu sou imperfeito, mas sou valioso, e mesmo assim continuo. Ele parou de tentar agradar o mundo e começou a honrar sua própria alma. Foi aí que a virada aconteceu, não do lado de fora, mas dentro. O mundo externo só refletiu o que ele construiu internamente: força, clareza, verdade. A mudança visível é sempre consequência da transformação invisível. Você também pode virar essa chave. E não precisa esperar o momento ideal. O momento ideal nunca chega. O que chega é a decisão. Quando você decide, o caminho aparece. E a vida responde à sua atitude. Houve dias em que ele chorou sem saber porquê, em que acordou sem vontade de viver. Mas mesmo nesses dias, ele levantou. Não por motivação, mas por compromisso. Compromisso com a própria evolução. Não existe superação sem dor. Não existe crescimento sem desconforto. Mas também não existe vitória sem persistência. Ele aprendeu que a diferença entre os que vencem e os que desistem é simples. Os vencedores continuam. E talvez hoje seja o dia em que você decide continuar. Talvez essa seja a frase que desperta algo em você. E se for, use isso. Use esse momento. Não espere mais. Você já perdeu tempo demais duvidando de si. Olhe para sua história. Veja tudo que já enfrentou. Você não está aqui por acaso. Há algo maior te chamando, mas esse chamado só pode ser respondido com ação. E a ação começa agora, em silêncio, mas com intenção. O mundo precisa da sua verdade, precisa da sua luz. Não esconda mais quem você é por medo de rejeição. Os que te rejeitam não são seu destino. O que é seu vai reconhecer a sua força. Ele aprendeu isso na dor, perdeu pessoas, foi traído, foi julgado, mas não parou, porque entendeu que não precisava da aprovação dos outros, precisava da própria, e isso bastava. A verdadeira liberdade nasce quando você se escolhe. Quando para de mendigar aceitação, quando olha no espelho e diz, eu tô contigo até o fim. Essa foi a maior revolução da vida dele. Você pode estar num buraco agora, pode sentir que não tem saída, mas escuta, toda escuridão tem fim, o seu também terá. Mas você precisa dar os passos, mesmo sem enxergar o caminho todo. A fé que move não é aquela que espera sinais, é a que constrói pontes com as próprias mãos, mesmo tremendo, mesmo sozinho, mesmo cansado. E se você tiver fé o suficiente para continuar, o impossível se curva. Quando tudo desmoronar, lembre de quem você já foi, do que você já superou.
Use isso como lembrete. Você é prova viva de que a dor não vence quem decide lutar. Seu histórico é sua evidência. Agora é a sua vez. Se você chegou até aqui, algo dentro de você ainda acredita. Compartilhe esse vídeo com quem está na luta, com quem precisa lembrar que vale a pena continuar. Ele não sabia onde tudo aquilo ia dar, mas seguiu mesmo assim. E no fim, descobriu que a grandeza não estava no destino, estava no processo. Em cada dia que ele escolheu não desistir. Você pode falhar 1000 vezes, mas falhar não te define. O que te define é o que você faz depois do tombo. Levantar é um ato sagrado. E cada vez que você se levanta, você honra sua existência. A vida testa quem ela quer transformar. E se ela está te testando agora, talvez seja porque você carrega uma missão maior. Então não se entregue. Não agora. Você já foi longe demais para voltar atrás. E quando o medo gritar, grite mais alto com suas ações. Mostre que você não vai mais se encolher. Mostre que você aprendeu, que você cresceu, que agora quem comanda é a sua coragem, não o seu trauma. Ele não venceu porque teve sorte, venceu porque se recusou a parar, porque entendeu que cada dificuldade era um convite à evolução. Cada dor, uma mensagem, cada queda, um degrau. Ele fez da dor o seu mestre, e você pode fazer o mesmo. Não precisa ter tudo resolvido, só precisa estar disposto a crescer, a mudar, a ser melhor, a sair do piloto automático e assumir as rédeas da própria história. Você não veio até aqui para viver uma vida comum, veio para impactar, para transformar, para inspirar. Mas antes de inspirar o mundo, você precisa acender sua própria chama. Ninguém pode fazer isso por você. A versão mais poderosa de você está do outro lado da dor que você evita, do outro lado do medo que paralisa. Se você encarar, se você atravessar, vai encontrar algo que nem sabia que existia, sua verdadeira força. Não existe vitória sem verdade. Sem olhar no espelho e assumir quem você é, com tudo que já fez e tudo que ainda vai fazer. Assuma a responsabilidade. Isso é liberdade. Isso é poder. Ele olhou para trás e chorou, não de tristeza, mas de orgulho, porque mesmo quando ninguém acreditava, mesmo quando tudo dizia para parar, ele continuou. E essa escolha fez toda a diferença. A vida não dá garantias, mas dá chances. Todos os dias, uma nova chance de recomeçar. E recomeçar não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Coragem de tentar de novo, mesmo sem certeza. Você vai inspirar outras pessoas, mesmo sem perceber, com suas atitudes, com sua história, com sua presença. Mas isso só será possível se você tiver coragem de viver com verdade e não com medo. Aquele quarto escuro, aquela madrugada solitária, aquele ponto de quase desistência. Hoje são lembranças distantes, porque ele escolheu continuar, e essa escolha reescreveu toda a história. Se você sentiu essa mensagem no peito, compartilhe com alguém que está na beira do abismo. Às vezes, uma palavra acorda o guerreiro adormecido. Você pode ser essa palavra. Seja luz na escuridão de alguém. Agora é com você. Não espere mais. Não adie mais. A vida acontece no agora. O poder está no agora. O renascimento começa no agora. E a sua história, ela ainda está sendo escrita. Então levante-se. Não importa se está sozinho. Não importa se está com medo. Continue. Um passo por vez. Um dia por vez. E quando você menos esperar, você será a prova viva de que valeu a pena. A dor é temporária, a dúvida é passageira, mas a grandeza, essa é eterna. Ela nasce quando você se recusa a desistir, quando escolhe agir com propósito, quando entende que o mundo muda quando você muda. Você não precisa de permissão,
Não precisa de aplausos, precisa apenas de uma decisão: continuar. Porque quem continua vence, não por acaso, mas por merecimento, por coragem, por consistência. E quando o mundo perguntar quem é você, não diga palavras, mostre sua caminhada, mostre sua disciplina, mostre que você se levantou mesmo quando tudo dizia que era o fim. Você não é o que te feriu. Você é o que escolhe fazer com o que te feriu. Você é transformação, é caminho, é construção. Não esqueça quem você é. E nunca mais aceite viver abaixo do que você nasceu para ser. Essa não é só mais uma mensagem motivacional. É um espelho. E o que você viu nele é você. Forte, capaz, inteiro, pronto para recomeçar. E se ainda duvida disso, assista de novo. Mas dessa vez, com os olhos da alma.